E aí, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo de volta ao nosso cantinho de descobertas. Hoje eu quero propor um desafio para vocês. Vocês acham que conhecem mesmo o Japão? Aquele país incrível, terra do sushi, dos samurais, dos animes que a gente tanto ama, da tecnologia de ponta que parece estar décadas à frente. Parece familiar, né? Essa é a imagem que chega pra gente, filtrada, muitas vezes simplificada. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem é só a pontinha reluzente de um iceberg cultural gigantesco e complexo? E se eu te contasse que existe um Japão escondido nas entrelinhas, pulsando com tradições que desafiam nossa lógica ocidental? Ficou curioso? Sentiu aquela coceirinha de querer saber mais? Ótimo! Porque é exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos juntos, de mãos dadas, embarcar numa jornada para desvendar alguns dos segredos mais bem guardados. Prepare-se para conhecer festivais onde bebês, sim, bebês fofinhos, competem para ver quem chora mais alto. E isso é considerado algo bom. Vasos sanitários que são mais inteligentes e oferecem mais funções que muito smartphone por aí. E uma arte milenar que não só conserta o quebrado, mas transforma cacos de cerâmica em verdadeiras joias, celebrando a imperfeição. Estão prontos para ter suas ideias pré-concebidas sobre o Japão completamente viradas de cabeça para baixo? Então, ajeita aí na cadeira, pega sua bebida preferida, talvez um chá verde para entrar no clima? Porque a nossa viagem pelo Japão desconhecido começa agora. Vamos começar nossa imersão nesse Japão surpreendente, falando de algo que eles levam muito a sério, mas de um jeito, digamos, peculiar, para dizer o mínimo. Os festivais, os matsuris. Vocês já ouviram falar do Nakisumo, o festival do choro do bebê? Não é uma competição para ver qual pai ou mãe tem mais paciência ou aguenta mais o berreiro do filho. É literalmente uma competição entre bebês para ver quem chora mais alto, mais rápido e por mais tempo. Parece uma piada, uma loucura completa, né? Mas essa tradição é levada a sério e tem mais de 400 anos de história. Acontece geralmente em templos shintoístas importantes, como o famoso Sensoji em Tóquio, atraindo multidões. A cena é absolutamente surreal. 2 lutadores de sumô, aqueles gigantes fortes, imponentes, símbolos da força japonesa, entram na arena sagrada, cada um segurando um bebê no colo. Os bebês, muitas vezes, estão vestidos com trajes tradicionais minúsculos, como pequenos aventais de sumô. Aí os sumotores ficam frente a frente, levantam os bebês no ar, e o objetivo é fazer o outro bebê chorar primeiro. Se os 2 começarem a chorar ao mesmo tempo, ou se nenhum chorar, o juiz, às vezes usando máscaras assustadoras de demônios Oni ou fazendo barulhos altos e caretas, entra em ação. Ganha o bebê cujo choro for mais vigoroso e ressoar primeiro pelo templo. Mas por que raios eles fariam uma coisa dessas? Qual o sentido por trás dessa competição de lágrimas infantis? Acreditem ou não, a crença popular profundamente enraizada é que o choro alto e forte dos bebês tem o poder de espantar os maus espíritos e demônios. É um provérbio japonês que diz Naku ko wa sodatsu. Bebês que choram crescem mais rápido. Melhor. Imagina a cena completa. Pais na torcida, alguns ansiosos, outros se divertindo. Sumotores gigantes tentando acalmar os pequenos competidores com uma delicadeza desajeitada. E aí, a pergunta que não quer calar. Você teria coragem de inscrever seu filho numa competição dessas pela saúde dele? E se você achou o Festival dos Bebês Chorões estranho, espere só até ouvir sobre o Kanamara Matsuri, conhecido mundialmente, e não sem um certo rubor nas faces, como o Festival do Falo de Ferro, ou, mais popularmente, o Festival do Pênis. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Acontece todo ano, religiosamente, no primeiro domingo de abril, na cidade de Kawasaki, que fica ali coladinha em Tóquio. E, gente, preparem a mente e o estômago, porque é uma celebração
explícita, vibrante e totalmente desinibida. Imagine ruas tomadas por uma multidão animada, carregando santuários portáteis, os famosos mikoshi, em formato de pênis gigantes. Tem um rosa pink enorme chamado Elizabeth, doado por um clube de drag queens que é super famoso e sempre rouba a cena. Pessoas de todas as idades usando chapéus, óculos, máscaras e fantasias temáticas. Vendedores ambulantes oferecem uma variedade inacreditável de produtos relacionados. Pirulitos, velas, chaveiros, amuletos e até vegetais como rabanetes. É uma festa extremamente colorida, barulhenta, com música, dança, comida e bebida, e que, para os padrões ocidentais, pode parecer chocante. Mas qual a origem dessa celebração tão peculiar? A história, como muitas no Japão, se perde entre lendas e fatos, mas remonta ao período Edo, lá pelos anos 1600. Existem algumas versões, mas a mais conhecida fala de um demônio ciumento de dentes afiados que se apaixonou por uma bela jovem. Desesperada e buscando uma solução, a moça pediu ajuda a um ferreiro local. O artesão, então, forjou um falo de ferro robusto. Quando o demônio tentou atacar o próximo pretendente, mordeu o falo de ferro e quebrou todos os seus dentes, sendo finalmente derrotado. Originalmente, o festival era uma prece fervorosa de prostitutas pedindo proteção divina contra doenças sexualmente transmissíveis e sucesso nos negócios. Com o tempo, a celebração evoluiu. E hoje, o Kanamara Matsuri é uma festa mais ampla que celebra a fertilidade, os nascimentos, a harmonia nos casamentos. Inclusive, o evento hoje é famoso por arrecadar fundos significativos para pesquisas sobre o HIV/AIDS. É absolutamente fascinante observar como uma sociedade conhecida mundialmente por sua reserva, formalidade e discrição se solta completamente nesse dia. É um lembrete poderoso de que a cultura japonesa é muito mais complexa, multifacetada e cheia de contrastes surpreendentes do que a superfície polida costuma mostrar. E para fechar com chave de ouro, ou seria de xingamento, nosso trio de festivais inusitados. Que tal um, onde você não só pode, mas é ativamente encorajado a xingar, gritar insultos e botar para fora toda a sua raiva acumulada? Parece terapia de grupo radical, mas é real. Bem-vindo ao Akutai Matsuri, o Festival da Maldição ou do Xingamento. Esse evento catártico acontece em alguns locais do Japão, sendo um dos mais famosos o que ocorre no Monte Atago, perto da cidade histórica de Nikko, geralmente em dezembro. A premissa é tão simples quanto chocante. 13 sacerdotes shintoístas se vestem como Tengu, aquelas criaturas míticas do folclore japonês, meio homem, meio pássaro, com narizes longos e expressões ferozes, considerados guardiões das montanhas, mas também figuras um tanto demoníacas. Esses Tengu fazem uma peregrinação solene montanha acima, carregando oferendas simbólicas. E o papel da multidão que os acompanha? Gritar os piores insultos possíveis contra eles. Sim, é isso mesmo. As pessoas são incentivadas a liberar toda a sua frustração, raiva e negatividade acumuladas durante o ano na forma de xingamentos direcionados aos sacerdotes demônios. Coisas como Bakayaro, idiota, imbecil, Konoyaro, seu desgraçado, e provavelmente expressões bem mais pesadas ecoam pela montanha. Qual o objetivo dessa gritaria organizada? Primeiro, acredita-se que seja uma forma de purificação, uma válvula de escape coletiva para liberar o estresse e as energias negativas antes do ano novo. É uma catarse pública. Segundo, a crença é que, ao direcionar os insultos aos demônios, os sacerdotes fantasiados, você está, na verdade, purificando sua própria alma e atraindo boa sorte para o próximo ano. E tem um bônus. As pessoas também tentam fervorosamente roubar as oferendas que os Tengu carregam durante a subida. Conseguir pegar uma dessas oferendas é considerado um sinal de grande sorte e prosperidade.
O mais curioso e acolhedor é que eles são super abertos à participação de estrangeiros. Mesmo que você não saiba uma única palavra de xingamento em japonês, pode gritar seus impropérios na sua língua nativa que tá valendo. A energia liberada é o que importa. Imagina que experiência libertadora poder extravasar tudo, gritar a plenos pulmões num ambiente onde isso não só é permitido, como é o propósito central do evento. É uma forma muito particular e culturalmente específica de lidar com o estresse, buscar a boa fortuna e se conectar com tradições ancestrais, mostrando mais uma vez como as práticas japonesas podem ser surpreendentes, profundamente simbólicas e, de certa forma, até mesmo terapêuticas. E aí, quem você levaria para gritar junto nesse festival? Deixando um pouco de lado os festivais malucos e barulhentos, vamos mergulhar agora em outra faceta que define o Japão moderno e fascina o mundo: a tecnologia. Mas esqueçam por um instante os robôs humanoides que servem café ou os trens-bala que cortam o país em velocidades estonteantes. Isso, de certa forma, a gente já espera do Japão. Estou falando da tecnologia que se infiltra sutilmente no dia a dia, nas coisas mais banais, de maneiras que a gente aqui no Ocidente mal consegue imaginar ou sequer considera necessárias. E o primeiro exemplo é algo que usamos, ou deveríamos usar, todos os dias, mas que no Japão, bem, é elevado a um patamar de sofisticação quase absurdo. Estou falando dos vasos sanitários. Sim, os vasos sanitários. Podem rir, mas é sério. Esqueçam aquela peça de louça fria, básica e puramente funcional que temos na maioria dos banheiros ocidentais. No Japão, eles têm os washlets, marca registrada da Toto, mas que virou sinônimo do produto, tipo Gillette ou Xerox. Ou como eu gosto de chamar, os tronos high-tech do futuro que já chegaram. Se você nunca teve a oportunidade de usar um, prepare-se, porque a experiência pode ser genuinamente transformadora e criar um novo padrão de higiene e conforto. Estamos falando, para começar, de assentos aquecidos, uma verdadeira bênção divina nos invernos rigorosos, especialmente considerando que muitos banheiros japoneses, por questões culturais e de construção, não possuem aquecimento central. Sentar num trono quentinho numa manhã fria é um pequeno luxo que faz toda a diferença. Mas isso é só o aperitivo. O recurso principal, a estrela do show, é um sistema de bidê eletrônico integrado. Um pequeno bico retrátil que emerge e lança um jato de água morna, totalmente personalizável em termos de posição, frontal, traseira, pressão, suave, forte, temperatura da água e até mesmo tipo de jato, direto, pulsante, oscilante. Isso proporciona uma higiene íntima muito mais eficaz, completa e, francamente, mais agradável do que o simples uso do papel higiênico. E a tecnologia não para por aí, de jeito nenhum. Muitos modelos oferecem funções específicas para o público feminino. Secador de ar quente, também com temperatura ajustável, para você não precisar de papel nem para secar. Um sistema de desodorização automática, que utiliza filtros de carvão ativado para eliminar odores indesejados antes mesmo que eles se espalhem pelo ambiente, e alguns modelos mais sofisticados até tocam música ambiente, sons relaxantes de água corrente ou pássaros para abafar outros ruídos potencialmente constrangedores. E os modelos top de linha? Esses têm sensores de presença que abrem e fecham a tampa e o assento automaticamente quando você se aproxima ou se afasta, iluminação noturna suave, e até funções de autolimpeza do bico e da própria bacia. É quase um spa particular disfarçado de vaso sanitário. A prevalência desses supervasos no Japão é algo realmente impressionante. Estima-se que estejam presentes em mais de 80% das residências japonesas, além de serem padrão em hotéis de boa qualidade, restaurantes, lojas de departamento
escritórios modernos e até em muitos banheiros públicos bem cuidados. Sim, banheiros públicos com assento aquecido e bidê. Contraste isso com a realidade do Ocidente, onde os washlets ainda são vistos majoritariamente como um artigo de luxo exótico, uma curiosidade tecnológica ou algo voltado para necessidades médicas específicas. As histórias de estrangeiros visitando o Japão pela primeira vez e ficando completamente perdidos com o painel de controle lateral ou controle remoto, cheio de botões e símbolos indecifráveis, são hilárias e muito comuns. Quem nunca apertou o botão errado e tomou um susto com um jato d'água inesperado? Até celebridades como a Madonna, quando visitou o Japão em 2005, comentaram publicamente que tinham sentido falta dos assentos de privada, aquecidos do Japão ao voltar para casa. É um exemplo perfeito e cotidiano de como a tecnologia no Japão não é apenas sobre eficiência e produtividade, mas também sobre conforto extremo, higiene meticulosa, atenção aos detalhes e uma busca incessante por aprimorar até as experiências mais básicas da vida humana. E falando em tecnologia onipresente e conveniência levada ao extremo, vamos para outro ícone japonês que povoa as ruas e vielas do país como nenhuma outra coisa: as máquinas de venda automática, ou Jido Hanbaiki, ou simplesmente Hanbaiki para os íntimos. Eu sei. Máquinas de venda existem em praticamente todo lugar do mundo. Mas acreditem, no Japão, elas são elevadas a uma forma de arte, a um pilar da conveniência e a um fenômeno cultural de proporções absurdas. Estima-se que exista uma máquina para cada 25 ou 30 pessoas no país. Pensem nisso. É uma densidade absolutamente impressionante. Você literalmente não consegue andar muito tempo numa cidade japonesa sem esbarrar em uma, ou melhor, em várias delas, enfileiradas, brilhantes e oferecendo uma gama de produtos que desafia a imaginação. E elas não vendem só os suspeitos usuais como refrigerantes, sucos, chás, uma variedade imensa de chás gelados e quentes, e salgadinhos, não senhor. Preparem-se para a lista, porque ela é longa e surpreendente. Existem máquinas que vendem refeições quentes completas, prontas para comer, como lamen fumegante, takoyaki, aquelas bolinhas de polvo deliciosas, onigiri, bolinhos de arroz, sanduíches, curry japonês e até batata frita feita na hora. Máquinas de café que não só oferecem bebidas quentes e frias, mas que moem os grãos e preparam um café expresso ou coado fresco ali mesmo, na sua frente. Máquinas que vendem produtos frescos do dia a dia, como ovos, vegetais, frutas selecionadas, pão artesanal e até garrafas de dashi, o caldo base da culinária japonesa. Máquinas de guarda-chuvas transparentes, um clássico indispensável nos dias chuvosos e repentinos. Máquinas de flores frescas, de brinquedos colecionáveis, os famosos gachapon, de livros e mangás, de gravatas para uma emergência de trabalho, de camisetas com estampas divertidas, e a lista continua com itens ainda mais inusitados, como roupas íntimas. Sim, já foram mais comuns, mas ainda existem. Garrafinhas de saquê quente ou frio, cartões SIM para turistas recém-chegados, baterias portáteis para celular, máscaras faciais, e há relatos até de máquinas que vendiam produtos de luxo, selos postais e, acreditem se quiser, carros usados no passado. Mas por que essa onipresença? Por que tantas máquinas e com tanta variedade de produtos? Vários fatores culturais, sociais e econômicos convergem para explicar esse fenômeno. Primeiro, e talvez o mais importante, a segurança pública no Japão é excepcionalmente alta. O vandalismo e o roubo das máquinas ou do seu conteúdo são extremamente raros, tornando o modelo de negócio viável e seguro. Segundo, a conveniência, benri, é um valor cultural importantíssimo na sociedade japonesa. Ter acesso a quase tudo o que se possa precisar, a qualquer hora do dia ou da noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
sem precisar interagir com vendedores, esperar em filas ou se preocupar com horários de funcionamento, é algo extremamente apreciado num país onde as pessoas trabalham muito e têm pouco tempo livre. Terceiro, a altíssima densidade populacional, especialmente nas grandes metrópoles como Tóquio e Osaka, torna o espaço físico para lojas tradicionais um bem escasso e muito caro. As máquinas de venda, compactas e verticais, são uma solução espacialmente eficiente. E, finalmente, o custo da mão de obra no Japão é relativamente elevado, o que torna as máquinas automáticas uma alternativa economicamente atraente para vender produtos de baixo valor agregado, ou em locais de menor movimento, onde manter um funcionário não seria rentável. Elas são, portanto, um reflexo silencioso, mas extremamente poderoso, da sociedade japonesa eficiente, obcecada por conveniência, surpreendentemente segura, tecnologicamente avançada até nas pequenas coisas, e claro, às vezes, deliciosamente peculiar. Agora me conta, qual a coisa mais estranha ou mais útil que você gostaria de poder comprar numa vending machine perto da sua casa? Agora vamos dar uma pausa no ritmo frenético da tecnologia e dos festivais barulhentos para explorar algo mais sutil, mais introspectivo, mas igualmente fascinante e profundamente japonês: a filosofia e a arte que se manifestam nos detalhes do cotidiano, nos gestos, nos objetos, nas formas de ver e interagir com o mundo. E a nossa primeira parada é numa prática artesanal belíssima que transforma o quebrado, o imperfeito, em algo ainda mais belo e cheio de significado. Vocês já ouviram falar do kintsugi? O nome em si já é poético. Kin significa ouro e tsugi significa emenda ou juntura. Então, kintsugi é, literalmente, a emenda de ouro. Trata-se da arte tradicional japonesa de reparar cerâmica quebrada, vasos preciosos, pratos de família, xícaras de chá estimadas, não tentando esconder as fraturas, disfarçar os danos ou fazer a peça parecer nova de novo. Pelo contrário, o kintsugi celebra as cicatrizes, realçando-as de forma espetacular. Como? Utilizando uma laca especial e natural, geralmente a urushi, uma seiva extraída de uma árvore asiática conhecida por sua durabilidade e propriedades adesivas, mas também por ser tóxica antes de curar, que é meticulosamente aplicada para unir os fragmentos. E aqui vem a mágica: antes que a laca seque completamente, ela é polvilhada ou misturada com pó fino de ouro, prata ou platina. O processo é lento, exige paciência e habilidade extrema, podendo levar semanas ou até meses para ser concluído, camada por camada. O resultado final é impressionante e comovente. As linhas de fratura, antes vistas como defeitos, agora brilham como veios dourados ou prateados, transformando a peça quebrada em um objeto único, com uma nova identidade visual e, paradoxalmente, muitas vezes considerado ainda mais valioso e esteticamente interessante do que era antes de se quebrar. Mas o kintsugi transcende, e muito, a mera técnica de reparo. É uma filosofia de vida materializada, uma expressão tangível de conceitos japoneses profundos. Está intrinsecamente ligado ao wabi-sabi, aquela visão de mundo estética e espiritual que encontra beleza na imperfeição, na assimetria, na transitoriedade das coisas e na simplicidade rústica. Em vez de sucumbir à mentalidade do descarte, tão prevalente na nossa cultura ocidental moderna, do quebrou, joga fora, compra outro, o kintsugi abraça a história completa da peça, incluindo suas feridas, suas cicatrizes. As linhas douradas não escondem o dano, elas o iluminam, contando uma história de resiliência, de superação, de transformação. Celebram a jornada do objeto, suas experiências. É uma metáfora poderosa e inspiradora para a nossa própria vida, não acham? Encoraja-nos a aceitar nossas próprias falhas, nossas quebras emocionais, nossas imperfeições físicas e psicológicas, não como fontes de vergonha,
mas como partes integrantes da nossa história, que nos moldaram e que, quando reconhecidas e reparadas com autocompaixão e resiliência, o nosso ouro interior, podem nos tornar ainda mais fortes, únicos e belos. É uma lição profunda de aceitação, valorização da história pessoal e beleza encontrada na impermanência e na vulnerabilidade. Tudo isso encapsulado numa humilde xícara de chá reparada com ouro. Não é simplesmente lindo e inspirador? E para fechar com chave de ouro, sem trocadilhos com o kintsugi, nossa jornada por essas curiosidades incríveis do Japão, vamos falar de algo que, à primeira vista, pode parecer o cúmulo da falta de educação, da preguiça ou do desrespeito, mas que, dentro do contexto cultural japonês, tem um significado e uma aceitação completamente diferentes. O inemuri. A palavra em si é interessante. In, de iru, estar presente. Inemuri, dormir. Ou seja, pode ser traduzida livremente como estar presente enquanto dorme ou sono presente. Na prática, significa cochilar em público, tirar uma soneca visível em situações sociais ou de trabalho. Sim, é surpreendentemente comum e socialmente aceitável, em certas circunstâncias, ver japoneses tirando um cochilo no trem lotado a caminho do trabalho, no metrô, em bancos de parque durante o almoço, durante longas reuniões de trabalho, palestras na universidade ou até mesmo em eventos sociais. Agora, pensem na nossa realidade ocidental. Se alguém fosse pego dormindo numa reunião importante de trabalho, qual seria a reação mais provável? Repreensão imediata, olhares de desaprovação, fofocas no corredor e, dependendo da frequência e do cargo, talvez até uma demissão, certo? Seria quase universalmente interpretado como desrespeito com quem está falando, falta de interesse no assunto, pura preguiça ou incompetência. Mas no Japão, a percepção cultural do inemuri é surpreendentemente e fascinantemente diferente. Em muitos contextos, especialmente no ambiente corporativo ultra exigente, cochilar discretamente pode ser interpretado não como preguiça, mas como um sinal indireto de exaustão resultante de uma dedicação extrema ao trabalho. A pessoa está tão esgotada porque trabalhou até tarde na noite anterior, porque se esforçou ao máximo em suas tarefas, que simplesmente não consegue mais manter os olhos abertos. É quase como um distintivo de honra silencioso, um testemunho mudo do seu comprometimento, da sua diligência e do seu sacrifício pela empresa. É a prova de que ela deu tudo de si. Claro, como tudo na cultura japonesa, existem regras não escritas e nuances importantes. O inemuri não é um sono profundo e desconectado, como tirar um ronco na cama. A ideia é que a pessoa ainda esteja, de alguma forma, presente socialmente, mesmo dormindo. Ela deve ser capaz de acordar ou se recompor rapidamente se for chamada, se seu nome for mencionado ou se a situação exigir sua atenção. A postura também importa. Geralmente é feito sentado, talvez com a cabeça pendendo para frente ou para o lado, mas nunca deitado ou esparramado de forma muito relaxada ou desleixada, o que seria considerado falta de decoro. A hierarquia também influencia. É mais aceitável que um chefe ou um funcionário sênior pratique o inemuri do que um novato. É uma habilidade social sutil, quase uma arte, uma forma culturalmente sancionada de recarregar as energias minimamente dentro das pressões e exigências de uma sociedade que valoriza enormemente o trabalho árduo, longas jornadas e a demonstração de esforço. É mais uma daquelas peculiaridades culturais que nos fazem questionar nossas próprias normas e julgamentos automáticos e perceber como diferentes sociedades encontram soluções únicas e criativas para os desafios universais da vida moderna, como o cansaço e a necessidade de descanso. Já pensou se essa arte do inemuri pega por aqui? Como seria o ambiente de trabalho? Uau! Que viagem intensa e reveladora, hein, pessoal? Do festival onde bebês competem no choro para espantar demônios aos vasos sanitários que mais parecem painéis de controle de naves espaciais, passando pelas máquinas que vendem de tudo,
pela arte sublime de encontrar beleza no quebrado com o kintsugi, e até pela surpreendente aceitação social de um cochilo no meio da reunião com o inemuri. Acho que ficou bem claro que o Japão é um universo infinitamente mais complexo, multifacetado, fascinante e, por que não dizer, deliciosamente bizarro, do que aquela imagem polida e high-tech que a gente costuma ter na cabeça, né? Essas curiosidades que exploramos hoje são apenas uma pequena janela, uma amostra grátis de como uma cultura milenar pode evoluir de maneiras totalmente únicas, criando tradições, tecnologias e costumes que, aos nossos olhos ocidentais, podem parecer estranhos, ilógicos ou até chocantes, mas que fazem todo o sentido dentro do seu próprio contexto histórico, social e filosófico. É um convite poderoso para a gente exercitar a empatia cultural, olhar o mundo com mais curiosidade genuína e menos julgamento apressado, percebendo a beleza e a riqueza que existem na infinita diversidade das experiências humanas. E aí, me conta sinceramente, você curtiu descobrir esse lado B, esse Japão menos óbvio? Ficou tão surpreso quanto eu com alguma dessas histórias? Qual delas mais te chocou ou te encantou? Se você aprendeu algo novo, se divertiu ou ficou com a cabeça cheia de perguntas, o que é ótimo. Não esquece de demonstrar seu apoio deixando aquele like caprichado aqui embaixo, para eu saber que vocês gostam desse tipo de mergulho cultural. Isso ajuda demais o canal a crescer, a alcançar mais gente curiosa como você, e me dá aquele gás extra para continuar pesquisando e trazendo mais descobertas incríveis como essa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores de culturas, essa é a sua chance de ouro. Clica agora mesmo aí no botão de se inscrever e, muito importante, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras por costumes estranhos, lugares fascinantes e histórias surpreendentes ao redor do globo. Prometo que tem muita coisa legal e instigante vindo por aí. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e pela sua mente aberta nessa jornada pelo Japão desconhecido. Foi realmente incrível poder compartilhar essas descobertas e reflexões com vocês. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, com mais histórias, mais curiosidades e mais motivos para a gente se maravilhar com esse mundão. Um grande abraço virtual e até lá!